não merece ser um Estado, escreveu a Gleide no Twitter, né? O antigo Twitter, o X. Olha só, essa coisa da esquerda ser antissemita, ser a favor de terroristas, não é uma coisa nova. Né? É uma coisa que estava há muito tempo, só que estava relativamente escondida. Eles acusando os outros daquilo que eles são. Porque qual era o maior ódio que os nazistas tinham no seu coração? É o ódio contra o judeu. Né? Eu tenho aqui na minha estante o livro Mein Kampf, do Hitler, que ele usa a expressão o eterno judeu, o eterno judeu. Agora está na boca dessas pessoas. Falar desse livro terrível aqui, que foi escrito pelo próprio Bigodinho da Morte, chama em alemão Mein Kampf, né, Minha Luta, e que ele fala exatamente do eterno judeu. E ele dizendo Israel não merece ser um Estado. Quando essas pessoas dizem isso, parece que elas têm um elevado padrão moral. Parece que elas têm condições de dizer que uma nação inteira que tem vários prêmios Nobel, Israel, de forma per capita, é a nação que mais tem prêmios Nobel no mundo. O que eles contribuíram para a ciência, o que eles contribuíram para a humanidade. É a maior democracia, a única democracia do Oriente Médio. Né? Veja se tem parada gay no Irã. O Irã enforca gays. O Irã apedreja mulheres. O Irã, por exemplo, não troca armas por livros. E isso, você pode falar, mas o que tem a ver o Irã? O Irã está por trás desse ataque do Hamas. O Irã está por trás do ataque do Hezbollah. O Irã coloca a antiga Pérsia, né? Ele coloca Israel como seu inimigo que tem que ser varrido da terra. E essa esquerda torpe está exatamente fazendo o que Hitler faria, falando o que Hitler falaria, porque são falas nazistas, de ódio ao judeu, de não existência do povo judeu, que no meio de mais de 20 estados árabes, Israel é o único estado judeu ali naquela região. E isso que ela está falando, você vê, eles estão construindo essa narrativa. Primeiro, a farsa do hospital. Não atacou. Existe uma diferença entre foguete e míssil. Foguete é um artefato burro, míssil é um artefato inteligente. Israel, quando lança um ataque, lança um míssil que faz uma cratera, uma clareira assim, entre 7 e 19 metros. E você vê que o míssil que caiu no estacionamento do hospital não fez isso. Então eles criaram uma narrativa mentirosa para dizer que Israel estava matando crianças. É isso que eles tentam fazer desde sempre. Então a gente tem que, de uma vez por todas, descortinar essa hipocrisia da esquerda que defende grupo terrorista. E o que mais me surpreende, Jantália, são os idiotas úteis, né? Pessoas aqui que acreditam de forma legítima na pauta gay, nos direitos dos homossexuais, defendendo, se posicionando ao lado dessas pessoas que matam gays. Teve uma manifestação em Londres, pró-Hamas, e foi um homossexual com a bandeira LGBT e tomou uma surra, apanhou. E isso, se fosse no Irã, ele seria enforcado. E o que nos surpreende é como essas pessoas chegam num grau de ingenuidade a ponto de acreditar que a esquerda, seja ela brasileira ou de qualquer outro país, realmente defende essas pautas, as pautas dos gays, dos negros que estão se importando com esses direitos. Não. Basta ver os países totalitários apoiados, que apoiam o PT. Você pega a Venezuela, Maduro mandou prender lá uma sauna com mais de 50 gays. Né? A Rússia é punível com prisão a difusão da homossexualidade em TV e qualquer coisa assim. O país, a legislação do país proíbe. O Irã vai mais longe, o Irã enforca. O Hamas também, a mesma coisa. Então, eles não permitem nenhuma dessas pautas apoiada pela esquerda brasileira. Então, a esquerda ela é dividida basicamente em duas alas, a gente poderia dizer. A ala
raiz, né, que é aquele comunismo clássico de Karl Marx, né, que, aliás, odiava negros, né, declarava isso mesmo, odiava judeus, né, Hitler se inspirou muito em Marx, e essa pauta identitária hoje, né, que defende tudo isso, mas eles são idiotas úteis, eles são pessoas que são usadas simplesmente para desunir a sociedade e depois destruí-la, né? Porque um povo desunido, convenhamos, é muito mais fácil de ser dominado. Infelizmente, quer dizer, ou felizmente, agora essas coisas, tanto do PSTU, do PCO, do PT, a gente vai entender, você vai entender por que a esquerda é torpe, né? Israel, só para finalizar, Jantar, a gente não pode esquecer o seguinte, que a água que chega para os palestinos, ela é de tecnologia israelense, porque Israel faz a dessalinização da água e faz usina de tratamento para os palestinos. Israel produz energia elétrica para dar para os palestinos, né? Israel permite que entre 7 e 9 mil caminhões entrem e saiam da faixa de Gaza mensalmente, trazendo alimento, mantimentos, suprimentos para todos os palestinos ali da faixa de Gaza. Israel tem todo um cuidado humanitário e 20 mil palestinos saem diariamente para trabalhar e voltar de Israel, porque eles têm o sustento lá. Então, veja só, Israel é uma nação amiga. E o que o Hamas manda para Israel? Manda foguetes de destruição, de morte, né? Mais de 7 mil foguetes, 7 mil mensalmente, contra Israel. Eles não pararam, e desses 7 mil foguetes, cerca de 400 caem na própria faixa de Gaza. Ou seja, entre 5% e 8% dos foguetes falham. E isso, meus amigos, mostra a diferença, o abismo moral entre uma coisa e outra. E para realmente finalizar, Jantália, você imagina duas pessoas, dois sócios de uma empresa que estejam pleiteando e disputando na justiça, e o juiz pergunta para um: o que você quer? Ele diz assim: olha, eu quero ficar com a minha parte aqui, que é isso aqui, essa parte da propriedade é minha, mas eu quero dar o que ele precisa. Ele quer um carro, ele quer parte do terreno, o que ele quer? Aí, tudo bem. Aí o juiz se volta para outra parte e fala: e você, o que você quer? Ele diz assim: eu quero a morte dele, eu quero que ele morra, quero que matem ele, destrua ele completamente e dê todos os bens dele para mim. Aí você fala assim: dá para negociar? Isso é uma mesa de negociação? Não é. E é isso que o PT está defendendo. Só que agora essas falas estão na boca deles, né? Talvez eles estejam num dilema, né, estratégico, porque agora eles têm que falar que odeiam os judeus. Eles têm que falar que não querem a existência de Israel, porque o que o Hamas defende não é a existência pacífica de dois estados. Dois estados já foram criados em 1948, quando a ONU criou Israel, criou também o Estado palestino, e eles atacaram, não aceitaram, né? Atacaram Israel em 57, atacaram Israel em 67, atacaram Israel em 73, né? E vem atacando sistematicamente, mas esse ataque foi um dos mais covardes da história da humanidade. Essas pessoas que atacaram Israel não são seres humanos, né? Porque mataram filhos na frente dos pais, degolaram bebês, né? Chutaram e urinaram em pessoas mortas. Então, você falar assim: eu estou do lado do Hamas, você está do lado da barbárie, você está do lado de Hitler, né? Se fizer isso, agora fica escancarado, Jantália. A máscara caiu, que nem aqueles filmes do Scooby-Doo, né? Que no final do Scooby-Doo tirava a máscara e descobria: é isso. Então agora você vai ver os verdadeiros nazistas, né? Que são a direita foi acusada durante 4 anos, os últimos 4 anos, vários membros da direita brasileira foram acusados de serem nazi. Agora Scooby-Doo tirou a máscara e você vai ver um monte de petista, um monte de esquerdista revelando a sua verdadeira face autoritária, totalitária e de morte.